80% da água potável deste país vem do mar. E eles reciclam até 90% do esgoto, uma taxa que nem mesmo as grandes potências mundiais conseguiram alcançar. Esse país é Israel, que acabou de implementar um projeto nunca visto antes na história: bombear de volta para um lago de água doce natural a água do mar previamente dessalinizada. Por que eles precisam realizar um processo tão complexo? Será que possuem uma tecnologia que o resto do mundo está ignorando? As informações neste vídeo vão transformar completamente sua visão sobre recursos hídricos e sobrevivência. Para entender por que o que Israel está fazendo causa tamanha impressão, precisamos olhar para o seu ponto de partida, que foi extremamente desafiador. No ano de 1948, quando o país foi fundado, geógrafos analisaram o mapa e manifestaram preocupação. Ao norte, havia apenas um único reservatório de água doce, o Mar da Galileia. Mas mais de 60% da área ao sul era o deserto de Negev, uma região extremamente severa, onde o solo se abre em rachaduras e as temperaturas permanecem muito altas. Quando os primeiros habitantes começaram a construir o país, enfrentaram uma realidade dura. Havia terra disponível, mas não havia água. Sem água, não existe agricultura, não existe alimento. E isso ameaçava diretamente a sobrevivência da nação. Na época, especialistas internacionais afirmavam que aquela região tinha uma capacidade limitada. Em outras palavras, acreditavam que não seria possível sustentar uma população numerosa ali. Mas os israelenses têm uma mentalidade muito diferente, algo que se tornou o núcleo de sua identidade nacional. Diante de um impasse, em vez de aceitar o problema, eles procuram soluções inovadoras. Na década de 50, quando a economia ainda era muito restrita, eles decidiram realizar um projeto gigantesco: o Sistema Nacional de Transporte de Água. Não se tratava de tubulações comuns. Imagine uma infraestrutura monumental de concreto e aço, com 130 quilômetros de extensão. Sua função era levar água do norte, atravessando montanhas e passando por túneis subterrâneos, até o árido sul do país. Naquela época, esse projeto consumiu uma parte enorme do orçamento, equivalente a bilhões de dólares atuais. Era como se um país em desenvolvimento investisse praticamente todos os seus recursos apenas para construir uma obra hídrica. O risco era imenso. Se falhasse, a economia entraria em colapso. Mas se desse certo, eles conquistariam o deserto. E eles conseguiram. No ano de 1964, os primeiros fluxos de água doce chegaram ao sul. O deserto começou a ganhar vida. Cidades e comunidades passaram a se formar. Israel provou que era capaz de superar a dureza da natureza. Mas a natureza sempre traz novos desafios. Décadas se passaram. A população cresceu rapidamente e a demanda por água aumentou. E então, as mudanças climáticas começaram a ter impactos intensos. Nos anos 2010, ocorreu uma seca contínua por 5 anos. Foi a pior seca dos últimos 100 anos na região. O Mar da Galileia, a principal fonte de água doce, começou a secar. O nível da água caiu até a chamada linha negra, um ponto crítico em que, se ultrapassado, a água se tornaria salinizada e o lago sofreria danos irreversíveis. A imprensa israelense noticiava constantemente a crise hídrica. O governo lançou campanhas pedindo que a população economizasse água ao máximo. O clima era de preocupação generalizada. O antigo sistema de abastecimento já não conseguia atender às necessidades. Eles precisavam de uma solução nova, e desta vez não esperariam pela chuva. Eles olharam para o mar. Dessalinização. A ideia de separar o sal da água do mar para obter água doce é antiga. Mas o maior problema sempre foi custo elevado e consumo enorme de energia. Antigamente, para produzir 1 litro de água potável, era necessário destilar a água do mar e aproveitar apenas o vapor, um processo que exigia combustível em grande quantidade.
Isso só era viável para países extremamente ricos em energia e ainda assim não era sustentável. Mas os engenheiros israelenses aperfeiçoaram uma tecnologia chamada osmose reversa. Vou explicar esse mecanismo de forma simples. Imagine uma membrana extremamente fina, que só permite a passagem de moléculas de água, enquanto bloqueia as moléculas de sal. Utiliza-se alta pressão para forçar a água do mar a atravessar essa membrana. Resultado: de um lado fica a água extremamente salgada, do outro, água doce purificada. No entanto, o que torna a tecnologia israelense superior é o sistema de recuperação de energia. Em vez de desperdiçar a água residual de alta pressão, devolvendo-a diretamente ao mar, eles usam a própria força dessa água para mover turbinas que ajudam a bombear nova água para o sistema. Esse processo é comparável aos freios regenerativos dos carros elétricos e permite economizar até 50% da energia de operação. Essa é a chave que torna o custo da água em Israel mais baixo do que em qualquer outro lugar que usa a mesma tecnologia. Em 2005, a usina de Ashkelon entrou em operação. Depois vieram Hadera, Sorek. Essas plantas têm escala gigantesca, funcionando continuamente para tratar água do mar. Na usina Sorek B, centenas de milhares de membranas são empilhadas em longos tubos brancos sem fim, criando um cenário de alta tecnologia. Atualmente, 80% da água utilizada pelas famílias israelenses vem, na verdade, do mar Mediterrâneo. Quando um morador abre a torneira, é bem provável que esteja usando água do mar tratada. Ela é tão pura que as usinas precisam recolocar minerais como cálcio e magnésio antes de enviá-la pelas tubulações, porque a água excessivamente purificada não faz bem ao organismo a longo prazo. Eles transformaram sua maior desvantagem, a localização litorânea, com águas salgadas, em vantagem. Mas a história não termina no fornecimento de água suficiente. O que acontece a seguir é que representa o verdadeiro avanço. No ano de 2022, Israel realizou um projeto sem precedentes. Uma ideia tão incomum que muitas pessoas duvidaram que fosse real. Normalmente, a regra natural é que a água flui da nascente para o mar. Israel decidiu fazer o contrário. Como o mar da Galileia estava diminuindo devido às mudanças climáticas, Israel tomou a decisão de usar a água dessalinizada excedente e bombear tudo de volta através de um sistema de tubulações para preencher novamente o lago. Você consegue imaginar a escala dessa ideia? Eles estão usando água tratada artificialmente para proteger um ecossistema natural. Foi construída uma tubulação subterrânea com 13 quilômetros de extensão, conectando o sistema de dessalinização ao lago. O objetivo é manter o nível da água estável, preservando o ecossistema e a paisagem. O maior desafio aqui é o fenômeno conhecido como golpe de Ariete, Water Hammer. Quando se bombeia uma quantidade gigantesca de água ladeira acima, se a bomba parar de repente, a água retorna com uma força capaz de destruir toda a tubulação. Os engenheiros precisaram criar reservatórios intermediários e válvulas especiais de alívio de pressão para controlar esse fluxo artificial. O reservatório de Tzalmon é o ponto de transferência mais importante, o local onde a água vinda do mar é armazenada temporariamente e passa por uma última inspeção de qualidade antes de se misturar ao lago natural. Esta é a primeira vez no mundo em que a tecnologia de dessalinização é usada para restaurar o meio ambiente, e não apenas para suprir água. Muitas organizações internacionais demonstraram interesse nesse projeto, pois ele pode servir de modelo para regiões como a Califórnia ou partes da África. Em muitos lugares do planeta, a extração excessiva de água subterrânea causa afundamento do solo. Já em Israel, eles estão devolvendo água à natureza, uma visão sustentável que merece reconhecimento. Chegando até aqui, quero fazer uma pergunta para você. Na sua opinião, a intervenção humana profunda na natureza, como bombear água de volta para um lago, representa um grande avanço ou traz riscos imprevisíveis?
Você se considera do grupo apoia ou do grupo preocupado? Deixe sua opinião nos comentários, pois este é um tema que gera muitos debates no meio científico. Ainda existem dois fatores muito importantes no sistema de gestão hídrica de Israel que surpreendem muitas pessoas pela sua eficiência. Reciclagem de esgoto. Na maioria dos países, a água residual doméstica, depois de tratada, geralmente é descartada no meio ambiente. Isso é um enorme desperdício. Israel considera essa água um recurso valioso. Eles coletam até 90% de todo o esgoto do país. A água passa por processos rigorosos em usinas especializadas, mas o interessante está na forma como eles filtram essa água. Na maior estação de tratamento, Shafdan, eles não usam apenas produtos químicos, eles utilizam as próprias camadas de areia natural do deserto. A água residual, após um pré-tratamento, é bombeada para enormes reservatórios instalados sobre camadas de areia. A água vai se infiltrando lentamente por dezenas de metros de areia. Esse processo dura de 6 meses a 1 ano. Durante esse período, as camadas de areia funcionam como um filtro biológico natural, removendo as últimas impurezas e bactérias. Quando é bombeada novamente das profundezas que ultrapassam 100 metros, essa água já está límpida e segura. Depois disso, em vez de descartá-la, eles enviam essa água para o deserto para irrigar plantações. Frutas e legumes exportados por Israel, como laranjas e tomates, frequentemente são cultivados com essa água reciclada. Ela é extremamente limpa e rica em nutrientes para as plantas. Para comparar, o segundo país do mundo que mais recicla a água residual atinge apenas cerca de 20 a 30%. A marca de 90% de Israel cria uma diferença enorme. Irrigação por gotejamento. Antes, os métodos tradicionais de irrigação desperdiçavam água devido à evaporação. Os agricultores costumavam inundar o campo inteiro, e as plantas absorviam apenas uma pequena parte, o restante evaporava sob o sol forte. Nos anos 60, engenheiros israelenses desenvolveram a tecnologia de irrigação por gotejamento. Em vez de espalhar água por toda a área, pequenas tubulações levam água diretamente às raízes das plantas. A eficiência no uso da água chega a 95%. Hoje, essa tecnologia avançou ainda mais graças à inteligência artificial IA. Sensores são instalados diretamente nos troncos das plantas ou no solo ao redor das raízes. Eles medem a umidade, a temperatura e até mesmo o estado de crescimento da planta em tempo real. Um sistema central de computadores analisa os dados e decide exatamente quantas gotas de água cada planta deve receber e em qual momento do dia. A planta nunca sofre falta de água e também nunca recebe água em excesso. Tudo é extremamente preciso. Isso significa que, com a mesma quantidade de água, a área de cultivo pode ser duplicada ou até triplicada. Graças a essa combinação eficiente, dessalinização, mais reciclagem de esgoto, mais irrigação por gotejamento. Israel, antes um território árido, tornou-se um grande exportador de produtos agrícolas. Se você achou essas soluções tecnológicas realmente impressionantes e úteis, não deixe de dedicar um segundo para deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para apoiar a produção de mais conteúdos de qualidade como este. Muito obrigado! A história não se limita às fronteiras de Israel. No Oriente Médio, a água costuma ser motivo de conflitos e disputas. A história dessa região já testemunhou inúmeras tensões por causa do controle de rios compartilhados. Mas Israel está usando a água para promover cooperação. Isso é conhecido como cooperação hídrica. O país assinou acordos para fornecer água a nações vizinhas que sofrem escassez severa. Um exemplo típico é o acordo com a Jordânia. A Jordânia possui vastas áreas desérticas adequadas para gerar energia solar, mas carece de água. Israel, por outro lado, tem abundância de água, mas pouco espaço para instalar grandes campos solares. Os dois países se uniram. A Jordânia vende energia limpa para Israel
e Israel bombeia água doce para a Jordânia. Uma parceria mutuamente benéfica baseada em recursos complementares. Eles também transferem tecnologia para a Índia, a China e muitos outros lugares. Empresas israelenses estão ajudando diversos países africanos a obter água potável. Elas fornecem sistemas portáteis de filtragem, capazes de transformar água poluída de rios e lagos em água potável em questão de minutos, salvando milhares de vidas em regiões remotas. Israel demonstrou claramente: os recursos naturais são limitados, mas a criatividade humana não tem limites. Agora, relacionando isso à realidade de muitos países que enfrentam intrusão salina e secas prolongadas, seria possível aplicar o modelo israelense? A resposta é sim, do ponto de vista tecnológico. Usinas de dessalinização de grande escala podem ser construídas em áreas costeiras, mas isso exige determinação e investimento consistente. Israel teve sucesso porque considera a água uma questão de segurança nacional. A cultura de economia de água faz parte do dia a dia das pessoas. Aqui, crianças desde o jardim de infância aprendem a fechar a torneira enquanto escovam os dentes, e as tarifas de água são progressivas e altas para evitar desperdícios. A tecnologia é apenas a ferramenta, a consciência humana é a chave. Claro que toda solução tem dois lados. O processo de dessalinização produz salmoura descartada no mar e consome muita energia. A água residual altamente salgada é mais densa que a água do mar comum e pode afundar, afetando a vegetação marinha no fundo caso não seja dispersada adequadamente. Esses são novos desafios que Israel busca solucionar, testando energia solar e tecnologias de geração de água a partir do ar. Startups em Tel Aviv estão desenvolvendo a máquina Jenny, um equipamento semelhante a um bebedouro de escritório, porém sem galão. Ele captura a umidade do ar, filtra e produz água potável gelada na hora. Isso pode representar o futuro da água potável doméstica. Mas olhando para a jornada de mais de 70 anos, Israel transmitiu uma mensagem poderosa. Não devemos culpar as condições naturais. Se um país desértico pode ter água sobrando, outros países também podem resolver o problema da água potável desde que tenham gestão adequada. Israel surpreendeu o mundo com suas conquistas. E no contexto das mudanças climáticas, as infraestruturas hídricas de Israel podem ser consideradas algumas das obras mais importantes deste século. E você? O que pensa sobre a abordagem de Israel? Essa solução poderia ser aplicada de forma ampla? Compartilhe sua opinião nos comentários. No entanto, a história sobre água e sobrevivência ainda não termina aqui. Se você quiser descobrir como revitalizar desertos sem custos gigantescos como os de Israel, assista ao vídeo sobre a Tanzânia no lado esquerdo da tela. E caso queira entender melhor a perigosa linha negra no fundo do lago que mencionei, o vídeo à direita vai te explicar detalhadamente. Escolha o conteúdo que mais te interessa e nos vemos no próximo vídeo.